sobre a diferença, né, de você ter um negócio lotado e um negócio lotado em todos os horários. Porque se você tem em poucos horários e você tem os horários de pico mais cheios e os outros vazios, às vezes você tá com seu negócio lotado de alunos sem estar explorando a capacidade máxima total realmente do seu espaço. Essa é a pergunta que eu te faço também. Você já mensurou qual que é a capacidade máxima do seu espaço? E aí, é lógico, tem vários fatores envolvidos. Eu não sei qual que é o tamanho útil do seu espaço. Se você tem um espaço de 30 metros quadrados, a sua capacidade máxima vai ser totalmente diferente se você tiver um espaço de 100 metros quadrados, 120 metros quadrados. Então, tem vários fatores que você tem que levar em conta. Mas você tem que ter uma projeção do máximo que você consegue atender para você fazer tudo que você precisa fazer no seu negócio. Desde precificação da sua mensalidade, desde ajuste da sua metodologia, dos equipamentos que você precisa ter. Eu não sei quantas pessoas você atende por horário, se você atende 5, 10, 15, dependendo de como você faz o seu dia a dia, tudo muda, né? Toda a sua operação muda. Se você atende 15, 18 pessoas por horário, a sua metodologia tem que ser ajustada para isso, os seus equipamentos têm que ser ajustados para isso, a sua precificação tem que ser ajustada para isso, e consequentemente os horários, a quantidade de alunos que você vai ter, vai ser potencialmente maior ou menor. Por que isso que eu tô falando para vocês é importante? Vocês conseguirem aluno em todos os horários. Porque se você tem alunos em todos os horários, você aumenta muito seu faturamento e também você aumenta a chance de conseguir mais alunos. Quantas vezes vem um aluno perguntar para você se você abre um horário que você não abre atualmente e você perde aquele aluno porque você não tem essa capacidade de atendimento? Então, quando chega um aluno meu, ou alguém me perguntando, Marcel, qual que é o seu horário de funcionamento? Eu abro em todos os horários praticamente, né? Eu só fecho no horário de almoço. Por quê? Por mais que 2 horas da tarde, 3 horas da tarde não tenha tantas pessoas para atender, mas eu tô ali disponível para atender as poucas pessoas que vêm ou a menor quantidade de pessoas que vêm. O primeiro erro para você não conseguir muitos alunos é você não estar disponível para venda. Se você tem um produto e você oferece esse produto, as pessoas vão comprar. Então, você quer ter mais alunos nos horários que não é de pico? Primeiro ponto é você abrir esses horários para venda, oferecer esse horário. Como que as pessoas vão comprar algo que não está à venda? Entendeu? Então, por mais que você comece de início sem alunos naquele horário, mas aquele horário está disponível para venda. As pessoas que têm um box do estúdio querem lotar primeiro o horário para depois oferecer aquele horário. E ao contrário, você oferece, depois você consegue mais alunos. Vou dar um exemplo aqui em relação ao estúdio. Eu fiquei muitos anos sem abrir 6 da manhã. Eu não abria 6 da manhã. Os únicos dias que eu abria 6 da manhã era de terça e quinta. Depois, acho que do terceiro ano do meu estúdio, que eu fui de fato abrir 6 da manhã em todos os horários. Só que quando eu inaugurei esse horário das 6 da manhã, não tinha aluno nenhum. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui lá no estúdio e eu dormia às 6 da manhã porque não tinha aluno. Daqui a pouco aparecia um aluno. Daí eu ia às 6 da manhã todos os dias dar aula para um aluno. Daí você fala assim, nossa, Marcel, será que vale a pena eu acordar às 5 da manhã para dar aula para um aluno? Mas o ponto é, para você ter 20 alunos naquela aula, primeiro você tem que ter 1, depois você tem que ter 2, e 3, e 4. E sabe qual que é a mágica? Quando você vai lá e você dá um bom treino, fideliza aquele um aluno que está às 6 da manhã, ele vai chamar outro. Ele indica para outro. Daqui a pouco aquele horário que tinha 1 tem 4, tem 5. Daqui a pouco ele pega atração e aumenta e expande. Ou seja, a regra é, primeiro você oferece, depois você lota. Não é você lota, depois você oferece. Consequentemente, né, se abrindo nesses horários que estão fechados, conseguindo mais alunos nesses horários que tem pouca demanda, você consegue mais alunos, você aumenta muito seu faturamento e seu poder de reinvestir e crescer o seu negócio. E também diminuir o risco de você perder muitos alunos, porque isso é uma das vantagens de você ter um box no estúdio, é que você não tem quando você é personal. Quando você é personal, você fica muito dependente dos seus alunos. Porque se você perde um aluno de personal, qual que é a porcentagem de faturamento e dinheiro que você perde? É grande. Se você perde um aluno de personal, você tem 20 alunos. Você perdeu um aluno, você perdeu aí uma grande porcentagem do seu faturamento mensal e uma grande porcentagem dos seus alunos ativos. Então a gente fica com muito medo de perder aluno. Só que quando você tem muitos alunos no seu box, no seu estúdio, se você perde 1, 2, 3 alunos, não afeta tanto o seu caixa, o seu financeiro. Então por isso que você tem que buscar escala no seu negócio e conseguir alunos mais rapidamente, para você não correr tantos riscos. E se você não abrir esses horários que eu tô falando para vocês abrirem, né, para vocês oferecerem antes de você lotar, você não vai conseguir, vai ter nada para vender para aquela pessoa e você vai ficar limitado naqueles poucos horários que você abre. Aqui tem gente que sempre me pergunta como que eu comecei meu estúdio, né, em relação à quantidade de horários. Quando eu inaugurei, eu trabalhava como personal e eu também trabalhava como fixo de musculação. Eu era registrado em uma academia. E eu demorei acho que 2
3 anos mais ou menos para viver somente do meu negócio. E lá no início, eu abria meu estúdio somente de manhã, segunda, quarta e sexta, era 2 aulas de manhã, e à noite era terça e quinta, 2, 3 aulas também. Então, ou seja, eu dava 2, 3 aulas por dia no meu negócio. Consequentemente, quem bancava o meu negócio era meu emprego, meus alunos de personal. Por muito tempo, a receita do meu emprego, do meu personal, era muito maior que a receita do estúdio. Mas aos poucos foi fazendo um equilíbrio, né? Eu fui conseguindo mais alunos aqui, daí eu tava ganhando, chegou um momento que eu tava ganhando a mesma coisa que eu ganhava como personal lá no meu estúdio, e depois eu fiz a transição, né? Depois eu fiz a transição de viver somente com o meu negócio. Então é um processo. Muitas vezes a gente quer inaugurar o nosso próprio espaço e já quer fazer a transição logo de cara, mas não funciona assim, né? Então se você tem o seu negócio, mas você tem outros empregos, saiba que é normal você passar por isso, mas você não deve ficar nessa situação para sempre, porque tem até aquele ditado, né? Tudo que você foca expande. Onde você põe foco, cresce. Se você tá com 3 empregos, o seu foco não tá 100% no seu negócio. Então, se você quer alavancar os seus resultados, você tem que começar cada vez mais colocando mais foco na sua empresa. E quando eu coloco foco, falando foco, né? Eu tô falando de tempo, de energia, de atenção, de estudo. Se você tá dando uma aula de personal, beleza, você tá tendo um retorno financeiro para essa aula, mas você tá tirando 1 hora do seu tempo, que é escasso, você tem 24 horas por dia, em algo que não tá fazendo o seu negócio crescer. Tá fazendo o seu negócio se manter, né? Porque você tá usando o dinheiro do personal para pagar suas contas. Então você tem que entender que é normal começar aos poucos, com vários empregos, trabalhando em várias fontes de rendas, mas é importante que você coloque lá na frente o foco do seu negócio.